Antes de tudo acontecer, vem o silêncio. Vem o tempo em que parece que nada dá certo, que ninguém te entende, que o mundo virou as costas. É nesse tempo que Deus mais trabalha, não para te punir, mas para te preparar. O processo não é castigo, é construção. Enquanto você chora achando que perdeu, Deus está moldando o que vem depois. Ele esconde o propósito no meio das dores, porque só quem passa pelo deserto aprende a valorizar a terra prometida. Ninguém entende o processo enquanto está doendo, mas é exatamente essa dor que forma a força que você vai precisar lá na frente. O processo é o tempo da transformação silenciosa. É onde Deus tira o que não serve, quebra o que impede e renova o que ficou fraco. Por isso dói, porque é o tempo da lapidação. E quanto maior o propósito, mais profundo o preparo. Não é que Deus esqueceu de você. Ele só está construindo algo tão grande que não pode ser revelado antes da hora. A bênção vem pronta, mas o coração precisa estar maduro para recebê-la. Então, se o processo está difícil, não desista. Está difícil porque está funcionando. Quando parece que Deus se calou, é porque Ele está agindo de uma forma que seus olhos ainda não conseguem ver. O silêncio dele não é ausência, é estratégia. É no silêncio que Ele testa o seu coração, a sua fé e a sua capacidade de permanecer, mesmo sem entender. O processo é o tempo em que você aprende a confiar sem provas, a continuar mesmo sem aplausos, a acreditar mesmo quando o resultado ainda não apareceu. É nesse período que Deus separa quem apenas sonha de quem está disposto a ser moldado para viver o sonho. Muita gente quer a promessa, mas poucos estão dispostos a atravessar o deserto que a promessa exige. É por isso que Deus não revela tudo de uma vez. Ele te mostra um passo de cada vez, para que você aprenda a andar pela fé e não pela vista. E cada etapa tem um propósito. O que hoje você chama de atraso, amanhã vai chamar de aprendizado. O que agora te fere, amanhã será o testemunho que vai curar outras pessoas. O silêncio é o intervalo entre o pedido e o milagre, e quem aprende a esperar, vê o impossível acontecer. Então não questione o silêncio. Ele é o som da preparação. E quando o som do resultado chegar, todos vão entender por que você precisou passar por tudo isso. Um dia tudo aquilo que parecia confuso vai se alinhar. As lágrimas que hoje caem em silêncio se transformarão em testemunho. Deus nunca desperdiça uma dor. Cada choro tem um propósito. Cada demora carrega uma lição. Quando o resultado chega, as mesmas pessoas que duvidaram vão reconhecer o que Deus fez na sua vida. Elas vão ver que enquanto você estava sendo criticado, Deus estava te capacitando. Enquanto te chamavam de esquecido, Ele estava te preparando em segredo. E você vai entender por que precisou ser rejeitado, por que precisou perder, por que precisou ficar sozinho. Era o tempo de Deus te afastar do que te distraía para te aproximar do que te fortalecia. O processo sempre revela quem realmente tem fé. A dor ensina o que o conforto nunca poderia ensinar. E quando o resultado se manifesta, você não apenas conquista algo, você se torna alguém diferente. Mais forte, mais sábio, mais confiante. O que era peso vira propósito. O que era dúvida vira fé. E o que era silêncio vira louvor. Porque no final, o processo que ninguém entendeu é o mesmo que vai fazer todos enxergarem o poder de Deus agindo em você. Nenhum processo é em vão. Tudo o que Deus permite tem um propósito escondido, mesmo quando o coração não entende. Às vezes, Ele te leva a perder o que parecia certo apenas para te mostrar o que é eterno. Às vezes, Ele te coloca no deserto não para te punir, mas para te revelar a força que você carrega e ainda não descobriu. Deus não quer te ver sofrendo. Ele quer te ver crescendo. E crescimento dói. Dói desapegar, dói esperar, dói confiar sem entender. Mas é essa dor que te fortalece espiritualmente. É nesse tempo de provação que a fé deixa de ser apenas palavra e passa a ser experiência viva. Cada lágrima que você derramou foi uma semente. Cada oração que você fez em silêncio foi ouvida. E no tempo certo, o que era deserto vai florescer. O que era dor vai se transformar em direção. O propósito do processo é te tornar alguém preparado para sustentar a bênção, e não alguém que se perca quando ela chegar. Por isso, não amaldiçoe o tempo difícil. Ele é o caminho que te leva à tua melhor versão. Quando Deus termina o processo, Ele não devolve a mesma pessoa que entrou. Ele devolve alguém mais forte, mais leve e mais pronto para viver o que sempre sonhou.
Chega um momento em que o tempo de espera acaba. O céu se move. As portas se abrem. E aquilo que parecia impossível simplesmente acontece. É quando Deus decide mostrar o que estava construindo em silêncio. E então, tudo que antes era dor passa a ser parte de um plano perfeito. Você olha para trás e entende. Se tivesse acontecido antes, não teria dado certo. Se algumas pessoas não tivessem saído, você não teria crescido. Se certas coisas não tivessem falhado, você não teria aprendido a depender de Deus como depende hoje. Quando o resultado chega, você percebe que nada foi atraso. Tudo foi preparo. Deus não se atrasa, Ele alinha. Ele esperou o momento em que seu coração estivesse maduro, em paz e pronto para receber o que sempre foi seu. E é aí que a glória dele se manifesta. O impossível acontece diante dos olhos de quem duvidou. As promessas ganham forma. Os sonhos se tornam realidade. E o testemunho nasce daquilo que um dia parecia fim. Hoje Deus te diz, agora é tempo de colher. O processo te ensinou, te moldou e te fortaleceu. E agora chegou o tempo de viver o que você orou em lágrimas. Porque ninguém entende o processo até ver o resultado. Se essa mensagem falou com você, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando pelo processo e precisa ser lembrado de que o resultado vai valer a pena.